O Goldenberg tem uma questão de ordem e de tempo, que é o acontecimento da cúpula da Amazônia. Pois não, Goldenberg, a palavra é sua. Precisa abrir o seu microfone. Apenas uma notícia, porque o assunto sai todos os jornais, eu achei que seria interessante esclarecer os colegas sobre o que aconteceu efetivamente nessa reunião. Nessa reunião compareceram representantes dos outros países que têm como parte do seu território a região amazônica, mas não apareceram, não compareceram, alguns foram convidados, mas não compareceram os representantes dos países que teriam recursos para ajudar a solucionar os problemas. Quer dizer, foi uma reunião que eu poderia caracterizar como uma reunião dos pedintes, não dos governos que poderiam ter condições de ajudar a resolver o problema. E o Eduardo Viola, que é o professor da Universidade de Brasília, e que eu creio que agora mudou para a Fundação Getúlio Vargas, fez um comentário sobre a declaração final. A declaração final ela tem 107 itens. Além de uma longa introdução, ela tem 107 itens. E o comentário dele, a meu ver, é um comentário devastador. Eu vou ler aqui para os colegas. A declaração é fraca, palavras do Viola, né? Apenas um amontoado de objetivos típico de verborragia latino-americana e do assembleísmo da esquerda latino-americana. Não tem foco, quer de tudo e não realiza nada. Realmente, meus amigos, é pena que o Temer e outros membros da academia participem pouco dessas reuniões, porque eu acho que a época está ficando madura a ideia de começar a tratar dos problemas ambientais com alguma seriedade, né? Quer dizer, o que há é que as pessoas se reúnem, a Amazônia ficou um lugar sagrado, não é mesmo? O governo quer resolver o problema e eliminar o desmatamento, e para isso quer recursos dos outros países, dos países ricos, né? Se ele quer recursos dos países ricos, ele tem que procurar os países ricos. Não adianta reunir os representantes dos outros países que também não têm dinheiro e que aparecem com propostas que não são propostas na realidade, né? São simplesmente coisas demagógicas, né? Como, por exemplo, resolver não só o problema das árvores, mas como também o das pessoas que vivem lá. O que acontece é o seguinte, que utilizar a floresta, utilizar os produtos da floresta como subsistência, garante, no máximo, um salário mínimo de salário. Quer dizer, colher castanha do Pará e coisas desse tipo, que é a atividade, digamos, que é considerada sustentável, não dá um nível de vida adequado para a população. Veja a Indonésia é um exemplo, né? Ela é um grande produtor de produtos naturais. Toda essa produção do Brasil, açaí, castanha do Pará, o que seja, é 1% da produção mundial de especiarias. A Indonésia produz cerca de 30%. E o nível de vida da Indonésia é muito baixo. Quer dizer, simplesmente a utilização de produtos da floresta não vai resolver o problema. É preciso ideias mais criativas, é preciso organizar cadeias de produção mais produtivas. Quer dizer, as pessoas ficam admiradas de que o pessoal derruba a floresta e coloca gado. É claro que, se não é dada nenhuma outra opção, essa opção é a que parece mais natural para pessoas, e tem gente que fica rico com isso derrubando a floresta, evidentemente. O Brasil fica falando para dentro, quando esse é tipo de problema em que ele teria que falar para fora. Isso é para os países ricos que têm interesse em evitar o aquecimento global e que poderiam, então, atuar na Amazônia para que a Amazônia deixe de contribuir de uma maneira significativa. Então, isso é só uma informação para os colegas, né? Professor, o senhor quer alguma coisa mais parecida
do que a conclusão de uma assembleia da UNE, do que esse documento que foi gerado em Belém do Pará. Quer dizer, uma coisa com 107 tópicos é absolutamente inviável. É para deixar todo mundo contente e dizer viva a esquerda progressista no mundo. O resto é tolice. Agora, imaginar que o presidente Lula está seriamente engajado em preservar o meio ambiente é uma piada de mau gosto. Ele não está. Ele está interessado em fazer política usando o meio ambiente como ferramenta para ele se colocar, mas mais que isso, não tem nenhuma estrutura. Só é olhar o que aconteceu na Amazônia no último ano que ele tomou o poder. Nós tivemos a maior série de queimadas na Amazônia agora, no mês passado, de acordo com o INPE, não é de acordo comigo. Então, eu não esperava muito mais coisa disso, do mesmo jeito que não espero da tal COP25 que ele quer fazer, não vai acontecer absolutamente nada. O senhor tem toda a razão, se não trouxer os países ricos e os países ricos se engajarem de verdade nessa história, aquilo lá não vai acontecer nada, inclusive porque quem manda lá é o crime organizado. E ninguém vai tirar o crime organizado de lá com a Polícia Federal brasileira ou com a Polícia Federal colombiana. E as ONGs todas, fora as ONGs ligadas às igrejas, católicas e protestantes em geral, quer dizer. Tem tribo que você só fala inglês. Mas, enfim, é isso. O que o senhor falou é lamentavelmente triste, porque é a realidade do país. Eu não acho que tenha sido uma reunião de esquerda. Não acho que tenha sido isso, tá certo? Eu acho que tem um monte de equívocos lá e acho que os protagonistas não estavam lá, pensando dos dois lados, os países ricos, etc. Eu tenho presente um tema que o Caldeira levantou aqui, que é o pagamento por floresta preservada. Então, por favor, tá? Então, eu acho que é importante. Eu acho isso fundamental, mas isso com certeza não fez parte da reunião. Espera aí, vamos lá. A reunião ela tem importância porque há muito tempo, acho que há 7 ou 8 anos, não tenho certeza, que não havia reunião desse conjunto de gente no país da Amazônia. E o único jeito de resolver isso é países da Amazônia. País por país não vai dar. Então, é melhor todos os países juntos, mesmo sem uma pauta, do que nada. Segundo, obviamente não ia sair dinheiro, então, bom, qual é a lista de reivindicações que nós vamos fazer? Esse passou a ser o espírito da reunião, já que o essencial é como faz dinheiro. O como faz dinheiro, o Goldenberg tem absoluta razão, é o seguinte, não é uma economia plausível a economia extrativa da floresta. Isso não é uma economia. Só que criaram uma economia onde ela não existe, exige 3 coisas: propriedade regularizada, contrato que se faz em cima dessa propriedade, porque se você não tem um título de propriedade, você não recebe dinheiro, e investidor que pode investir nessa situação. Em outras palavras, você precisa ter um mercado de carbono regularizado. Você não vai conseguir fazer qualquer coisa nessas circunstâncias sem mercado. A obrigação no Brasil não é pedir favor nem fazer, é criar mercado. E criar mercado tem que... Então, está atrasadíssimo. Por que está atrasadíssimo? Porque, juridicamente, todo o ambientalismo foi construído, e com razão, tenho saudades aqui a cada sessão do nosso Paulo Nogueira, que nos dava aula, foi construído com razão no pressuposto de que a parte fraca na relação entre o homem e a natureza é a natureza, seu direito não protege o mais fraco e a lei veda a ação do homem sobre a natureza, não há justiça, né? Com isso, o Brasil estatizou 1/3 do seu território, né, nos últimos 40 anos, supondo que é para preservar, sim, ok, preservou.
Mas isso reserva para o Estado 1/3 do território sem atividade. Não é possível fazer isso. Então, para que a coisa ande, precisa que as relações entre homem e natureza, quando mediadas pelo mercado, sejam regulares. Contratos, propriedade, direitos, obrigações, investimentos, produtos. Né? E isto, esse sim, eu acho que é um pouco na linha do que o Nico falou. A direita não pensa nisso. Por quê? Porque está muito bom a coisa do conservadorismo puro e simples. A esquerda também não, porque ela não quer criar uma realidade de mercado em termos de meio ambiente. Agora, só o Fundo Noruega tem $1,5 trilhão para investir em meio ambiente, que é o PIB do Brasil. Eles botaram dinheiro aqui dentro, em 2008, eles botaram $1 bilhão para começar a pensar no que fazer. O extraordinário ministro de não sei o quê, aquele ser lá do governo Bolsonaro, chutou esse dinheiro. Não, nesse meio ambiente. Esse cara chutou $3 bilhões que estavam lá para fazer investimento. Então, o que eu estou falando? Não é só a esquerda que é imbecil com relação a esse tema. Quer dizer, o ponto central é que, se nós não pensarmos em criar mercado de carbono, ou seja, paga pelo carbono, recebe. Mas o que quer dizer isso? Quem pagou tem que receber. Eu paguei para plantar uma floresta, e se não tem uma floresta plantada, como é que faz? Ninguém paga para nada. E como é que eu faço? Tem que ter um contrato. Eu contratei você, que plantou a floresta, você recebeu o dinheiro e eu quero ver a floresta de pé. É disso que se trata. Não nasce floresta. Floresta é reconstruída, é jardinagem. Floresta conservada é jardinagem, é serviço, tem custo, precisa ser recoberto, precisa ser pago, tem dinheiro para fazer isso. O que não tem no Brasil é contrato. Então, nós estamos ficando numa situação ridícula, porque quem é obrigado a criar os contratos? Quem é obrigado a criar a situação jurídica para que o meio ambiente avance no Brasil? Os brasileiros. Ninguém vai criar legislação por nós. Deve estar sabendo de um americano que ficou 18 meses aqui com dinheiro para investir nisso aí. Chegou com o Fernando Haddad e falou assim: nesses 18 meses, eu contratei 15 advogados e nenhum engenheiro. E não consegui resolver nada, vou embora. É isso. Mas esse é o ponto que nós estamos querendo, porque tem gente precisando de dinheiro e tem dinheiro sobrando. E você não consegue fazer uma relação contratual entre quem tem dinheiro sobrando e quem precisa de dinheiro. Por quê? Porque a direita imagina que isso é um atentado à soberania nacional, que você está impondo um uso da terra, etc. e tal, qualquer bobagem dessa, aí o nacionalismo é o último refúgio dos canalhas mesmo, né? E a esquerda dizendo que não pode ter mercado nessa história, que isso aqui tem que ser ajuda, que as pessoas são boazinhas, tem que dar dinheiro e não sei o que lá. E as ONGs, vamos lá, entre 1997, que foi o fracasso do Protocolo de Quioto, e 2015, que foi a assinatura do Acordo de Paris, nenhum Estado agiu na questão ambiental, de nenhum país do mundo. Tudo ficou por conta das ONGs. As ONGs substituíram um vazio institucional e foram fundamentais para que a questão do Protocolo de Quioto ao Acordo de Paris andasse. Agora mudou. O Acordo de Paris permite legislações nacionais, os governos se regem por planos de carbono neutro, que fazem investimento, regulam subsídio, regulam investimento, regulam controle. Os governos importantes. O Brasil dorme nessa matéria. Quer dizer, em 2020 entrou a União Europeia, Coreia, China, Rússia, Japão. Todos eles têm seus planos de carbono neutro. O ministro dos Estados, o Kerry, vai para a China e os dois conversam, acertando as metas de plano de carbono dos neutros dos dois, né? E o Brasil, marginal. Então, aí, a marginalidade, lamento, essa sim é por culpa de nós. E aí tem um dado que eu acho mais impressionante, porque ninguém prestou muita atenção: o Votorantim, Suzano, Klabin, os grandes plantadores de florestas
estão começando a estruturar políticas para vender certificados de carbono e vão fazer isso muito antes da Amazônia entrar no circuito. Com título privado. Porque Sim, como é sim. que eles estão estruturando isso e por quê? Porque eles têm as terras dele, então eles dão as florestas estão nas terras dele, então tem direito de propriedade e tem garantia. E aí você recebe. Estão fazendo contratos, Isso. estão E começando aí a começa vender a fazer contratos. sem intervenção do Estado. Veja bem, isso é setor privado com setor privado sem intervenção do Estado, né? O problema no Brasil não é o setor privado. O problema no Brasil é o Estado está muito aquém. Veja bem, o setor privado é tido juridicamente como o grande destruidor das florestas, né? Por isso que as florestas são protegidas contra a ação do homem. São eles que estão fazendo as coisas e o Estado, que deveria estar providenciando as condições para que isso virasse desenvolvimento, renda, trabalho e meio ambiente equilibrado no país, está, vamos dizer assim, 1.500 e alguma coisa dos dois lados. Quer dizer, os Esse dois é o ponto. lados, Os dois tanto lados. faz. Não é, esta reunião e o resto da América reflete essa situação. O salto disso vai ser dado, sim, pelo setor privado, não tem outro jeito. Por quê? Porque é o único que vai conseguir isso que você falou. Eles vão conseguir, antes dos outros, transformar em renda. Aí o Estado vai perceber que esse modelo de contrato funciona. E já tem, e não é só os grandes, pecuária. Existe um negócio no Araguaia chamado Liga do Araguaia, que foi fabricante de ração e fertilizante financiando estudo de produtor de gado interessado para fazer pecuária de carbono neutro. Chegaram lá, estão recebendo dinheiro porque eles conseguiram fazer um negócio que no mundo inteiro é emissor, por causa do metano do boi, lá é captura, porque planta, porque cuida do pasto, etc. e tal. E estão recebendo dinheiro. A mesma coisa, é privado externo com privado interno, sem mediação do Estado. Isso tem 5 anos que opera assim. E ninguém vai lá ver. Esse é o dado apavorante. O que está acontecendo e ninguém vai ver. Nenhuma autoridade, nenhuma coisa, nem da oposição, nem de não sei o quê, nem disso, nem daquilo, ninguém vai ver, né? E assim vai ficando difícil. Só que o Brasil tem uma natureza que, em tese, dá para plantar 100 milhões de hectares de floresta e receber alguma coisa como 150 ou 200 bilhões de dólares por ano para manter a floresta de pé, aos preços atuais do carbono. Não são os preços futuros. Zero. Nós somos ricos. E aí o seu último artigo, o penúltimo, foi primoroso quando você coloca isso em comparação com a prospecção de petróleo lá em cima. Quer dizer, uma coisa que está acabando e, do outro lado, uma coisa que está começando e a gente está com vontade de investir na que está acabando. Setor privado, de novo, quem está fazendo eólica e solar no Brasil? Né? Não tem uma estatal de solar no Brasil. Vocês nunca ouviram falar disso. Tem 3 milhões de pessoas que produzem energia solar em casa no Brasil. 3 milhões de pessoas. E regulação para isso? Zero. É acordo entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica, privado com privado. Não tem... Isso está fazendo. É 20%. Sim, mas olha a anomalia nacional que nós estamos vivendo no Brasil. Então, se é isso que funciona, fecha o Estado, manda embora. Então, Jorge, mas sabe de quem é a culpa disso? Uma república que tem mais faculdades de direito do que a soma de todas as outras faculdades que existem no restante do mundo não pode dar certo. Não pode, porque os nossos alunos de direito, sabe o que eles fazem como extensão? Porque a Universidade Brasileira... Não, eu também sou. A Universidade Brasileira é amparada sobre 3 pilares: ensino, pesquisa e extensão. Né? Ensino enche uma classe com 300 alunos, né? Pesquisa é piada, e a extensão é fazer júri simulado. Você acredita? Não, mas júri simulado. Daniel, eu vou fazer uma provocação que eu não posso fazer, com todo o respeito, meritíssima. O que o Brasil precisa nessa área é lei direita, que regule mercado e propriedade. Excesso de lei, nós temos fetiche da lei. Nessa área não tem nenhuma. Esse é o problema. Essa área essencial não tem contrato.
O direito de propriedade sobre uma floresta, se você tem uma floresta em pé, tem que mudar para você receber para manter ela em pé. Né? Isso é um. E dois, tem que ter contratos, tem que ser um mundo contratual. Então, esse é o universo dos advogados. Quer dizer, o que eu estou dizendo aqui é que o que falta, na verdade, é alguém dizer, alguém regular direito de propriedade, porque tudo, não é um problema de dinheiro, não é um problema de gente, não é um problema de nada, é um problema de instituições que nós estamos O vivendo. que falta é gente. Não, o que falta é gente do gabarito do Paulo Nogueira Neto tocar o assunto, porque o Paulo Nogueira Neto pegou a coisa na época dos militares, no peito, no grito, ele era um secretário especial e ele criou o ambientalismo brasileiro com imensa competência. O que falta é que ele não deixou seguidor. A Rubenina me viu, eu vim aqui outro dia para ler o livro dele, a biografia dele. Eu recomendaria a todos que fossem ali, está aqui na estante, né? A biografia dele de ambientalista, que é uma história. Ele fez tudo mesmo. Eu tenho autografada por ele. Secretaria do Meio Ambiente no Ministério do Interior do Costa Cavalcante. Lá ele começou. Tudo que existe de ambientalismo foi ele. Foi criada por ele, o Zé Pedro, aqui de São Paulo, é aluno dele, todo mundo é aluno dele. E ele sabia fazer, juridicamente, sabia fazer. A ideia de desenvolvimento sustentável foi um conceito criado por brasileiros, por ele, em reunião da ONU, em briga. Exatamente, em briga com todo mundo. E foi condecorado na Grã-Bretanha com a maior condecoração civil britânica por conta do que ele fez no Brasil. Ele era um homem. O problema é que ele não deixou sucessor à altura dele. Não, ele deixou vários. Mas nenhum conseguiu continuar avançando. Eles mantiveram o que foi feito. Não, o problema é o seguinte, como a coisa mudou de figura juridicamente depois do Acordo de Paris, quer dizer, a estrutura diplomática, institucional e de decisão sobre o fórum de decisão no mundo em ambiente, depois do Acordo de Paris, mudou. O Brasil, basicamente, foi fundamental até lá. Né? Mas, depois do Acordo de Paris, que a gente teria, sim, uma grande licença para aproveitar, aí o Sinésio explica por que a diplomacia brasileira não chegou lá. Aí eu queria fazer um elogio, que não é nem meu, quem me alertou para isso foi o João Lara Mesquita, ao Temer. O Temer foi a primeira pessoa no Brasil que colocou o oceano brasileiro, o mar brasileiro, dentro de uma ideia política e uma ideia econômica. Então, o Temer fez sim. Apenas ele não teve tempo para poder aprofundar o que foi feito. E o que ele fez, em bom português, quem ainda está carregando nas costas é a Marinha. Com certeza, com certeza. Então, Goldenberg, você se prepare que nós vamos pedir mais umas 5 ou 6 palestras suas para destrinchar um pouco mais isso, do mesmo jeito que eu vou pedir ao Celso Laffer que explique um pouco o macro, para não comprometer o Sinésio nem o Rubens Barbosa, comprometer o Celso, que é presidente do Instituto da Fundação Fernando Henrique Cardoso, e pedir ao Celso que explique a parte diplomática disso, porque aí, Sinésio, eu sinto muito o que eu vou dizer agora, conseguiram abalar a estrutura do Itamaraty, de um lado e do outro, tanto face direita ou esquerda, e o Itamaraty foi das coisas mais bem feitas e bem pensadas que o Brasil teve em todos os tempos. E isso foi extremamente diminuído por gente da esquerda que o Lula tinha no primeiro mandato, que tem agora, e foi pior ainda conduzida no governo do Bolsonaro, que pôs aquele maluco completo que brigava com todo mundo. Então, como você é embaixador e o Rubens é embaixador e o Celso foi ministro, eu acho que o Celso pode falar com menos risco de comprometimento. Se não, é evidente que eu pediria a você, porque você é o maior conhecedor de fronteira do Brasil. E sem fronteira, nós não temos contrato. Bom, minha gente, acabou a reunião.